Hoje estamos aqui no Instituto Ideia Brasil com o professor Lucas Fucci Amato, que é professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Ele recentemente publicou um artigo intitulado Democracia Política e Democracia Econômica nos 200 anos do Brasil, Trajetória e Imaginação Institucional. E a gente vai fazer para ele umas breves perguntas sobre o seu trabalho e sobre as perspectivas para o Brasil. No seu artigo, você fala de democracia política e de democracia econômica, duas ideias que têm uma relação antiga. Como que você vê a interação entre esses dois ideais no Brasil de hoje? Obrigado, Eric. Acho que o ponto central é a democratização econômica é essencial para você manter algum apoio, alguma legitimidade para o regime democrático e, ao mesmo tempo, para diminuir a captura do sistema político pelos interesses econômicos privados, especialmente transnacionais. E, ao mesmo tempo, a democratização econômica só pode progredir dentro da pressão que é feita no ambiente democrático para essas reformas que descentralizem a economia, para que elas possam ir adiante. E aí sim a gente vai ter um revigoramento da democracia política a partir desse crescimento econômico que é necessário e que depende do ambiente democrático para que seja um crescimento realmente inclusivo. A nossa democracia atual é fruto da Constituição de 1988. E a Constituição representa um pacto político, que é algo que você também fala no artigo. Hoje, existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que alertam para o estado desse pacto. Por que ele estaria ameaçado? Acho que a ameaça em relação a esse pacto constitucional decorre de duas posições extremas que não entendem o caráter de compromisso, as transações que foram feitas nesse período da transição do autoritarismo para a democracia, e duas posições extremas acabam sendo muito irrealistas. Uma posição é idealizar a Constituição como se tudo tivesse resolvido desde a Assembleia Constituinte, as promessas constitucionais fossem ser cumpridas de maneira automática, e isso acaba esvaziando o debate público da discussão de reformas, de programas que concretizem esse metaprograma constitucional, esse quadro amplo, que é um ponto de partida, mas que não está tudo definido desde a época da Constituinte. Então, tem que existir uma disputa política entre alternativas efetivas que se proponham a efetivar o pacto constitucional e a preenchê-lo, né? Ele é um quadro, é uma moldura, não traz todas as soluções desde o início. E a outra posição extrema é não valorizar nada do que está na Constituição, pretender mudar a Constituição por reformas ou por interpretação, esvaziando essa Constituição do seu sistema político, das suas garantias e direitos sociais, e mecanismos que são importantes, que são uma base construída, já que essa é a Constituição mais democrática da história do Brasil em todos os sentidos. Então, ela não é um programa completo do que fazer, mas ela é um ponto de partida para a disputa política efetiva das medidas econômicas, das medidas políticas que venham a concretizá-la. Então, a gente tem que tomar a Constituição como um quadro para o debate público, como um quadro legítimo, feito num momento histórico, com seus compromissos, com seus vieses, mas partir para além do que está na Constituição e discutir os programas políticos alternativos e diferentes que existem a partir desse pacto. No seu artigo você traz algumas propostas. Se você pudesse indicar mudanças estruturais importantes para a democracia brasileira, quais seriam essas mudanças? Acho que falta política em alguns procedimentos e sobra política, existe um excesso de política em outros. A gente tem uma pressão popular hoje em dia no Brasil que às vezes trazem expectativas irrealistas porque não são pautados por discussões programáticas mais densas, discussões sobre política econômica, por exemplo. Tudo é feito num discurso muito moralista e essa pressão política não é canalizada para realmente reverberar nas discussões de política pública, nas discussões que acontecem no Congresso Nacional. Então, um lado seria aumentar esses mecanismos de pressão política
para que essa pressão não seja exercida meramente como protesto, né? E do outro lado, é o lado da administração pública, é diminuir justamente a influência política na concepção, no planejamento de certas políticas públicas, tornar o Estado mais capacitado, inclusive para ele poder interagir com a iniciativa privada, com a sociedade, com as comunidades, sem ser capturado pelo setor privado, né? E esse Estado mais capacitado, especialmente no Brasil, envolve construir a União mais como uma central de inteligência para monitorar e para disseminar as melhores práticas, as melhores políticas públicas e aumentar a flexibilidade dos estados, dos municípios, para construírem essas políticas públicas que vão ser testadas, monitoradas pela União, e aí você vai ter um critério mais técnico para definir a redistribuição de recursos, né? Melhorar a capacitação da administração pública de um lado e melhorar a pressão popular canalizada em outros procedimentos. Hoje nós estamos num momento de transição global na questão climática. E no Brasil, todos os olhos estão voltados para a Amazônia, que é uma região de desmatamento acelerado, mas também uma região muito subdesenvolvida. E no cenário global também, outros países também costumam alertar para a situação da Amazônia, que tem tido repercussões aí na política internacional. Como esse tema que nós conversamos aqui hoje se relaciona à situação da Amazônia? Eu voltaria para aquela questão da democracia econômica pensada nessa economia verde, digital, globalizada que a gente está vivendo e da qual o Brasil está marginalizado, né? Então, a bioeconomia é um dos grandes setores abertos nessa nova fronteira e regiões mega diversas como a Amazônia, claro que tem um potencial único com relação a esses setores. Mas para que o desenvolvimento econômico da Amazônia ocorra em benefício da sua população, a industrialização rural, os serviços, os produtos ambientais têm que ser feitos de modo a integrar desde o início as comunidades locais, os trabalhadores, as agências de desenvolvimento, os bancos públicos e os investidores privados, criando uma teia de cooperação, uma rede de cooperação grande entre esses diversos agentes econômicos, para que todos, desde o início, consigam participar dos resultados positivos desses empreendimentos. Porque se a gente só tem proteção ambiental, a gente não resolve o problema da inclusão econômica das pessoas que vivem nessa região. E se a gente só tem a tentativa de atrair investimento estrangeiro, não está garantido que esse investimento vá redundar em melhoria da qualidade de vida, em ascensão econômica, em mobilidade social dessa população. A gente tem assistido o surgimento de vários negócios inovadores na Amazônia, mas muitos deles acabam não indo para frente porque falta essa rede de apoio com financiamento público e privado, com interação com as universidades, os centros de pesquisa, as agências de apoio ao comércio exterior. E só se você tiver essa grande teia de cooperação é que você vai ter a chance de ter empreendimentos exitosos e que vão redundar num desenvolvimento inclusivo, como eu disse, porque todos, o setor privado, o setor público e a própria população tem que estar inserida realmente como sócia, de alguma forma, desses empreendimentos. O desenvolvimento econômico da Amazônia não envolve apenas explorar suas potencialidades ambientais, mas envolve novas formas financeiras e societárias para que esse desenvolvimento seja inclusivo realmente e não se baseie meramente em ganhos que não sejam distribuídos para toda aquela população. Muito obrigado. Esse foi o professor Lucas Fucci Amato, professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço e desejo boa sorte aí às iniciativas do Ideia Brasil.